O corte já vai começar, mas rapidinho um convite que eu quero fazer para você. Venha conhecer o restaurante Sete Mares em São Caetano do Sul, exatamente. Buffet de frutos do mar e todas as outras opções para você desfrutar no restaurante Sete Mares. Pode seguir no Instagram também, @restaurante 7 numeral Mares. Tamo junto. Pelo que o Suárez fez, um dos maiores artilheiros do mundo, pelo futebol de alto nível que a gente sabia que ele tinha, apesar de que a passagem recente dele pelo Nacional não tinha sido boa. Acho que é mais fácil eu falar hoje porque eu sei como terminou essa passagem do Suárez também, então eu não sei o que o Memphis pode entregar pro Corinthians, eu sei o que o Suárez entregou. O Memphis chega no Corinthians mais jovem do que o Suárez chega no Grêmio. Perfeito. Né? Então, mas o Suárez é mais jogador. A perspectiva, ela é... Esse é o ponto pra mim. A perspectiva ela pode ser mais positiva. Só que se tu perguntar pra metade da torcida do Corinthians infantil, aliás, se tu perguntar pra torcida do Corinthians infantil, metade sabe quem é o Suárez. Uma parte soube quem é o Memphis agora. Assim, com todo respeito, ele é um camisa 10 da seleção da Holanda, ele jogou em Atlético de Madrid, jogou em Barcelona. Com o Messi, né? Isso entendeu? Aí... Então o impacto aqui, só Messi, Neymar e tal, já é maior. O fato deles defender uma seleção que está mais próxima a gente e, eventualmente, disputa competições que a gente disputa como Copa América, também aproxima mais. Então, acho que isso chamou mais atenção. Eu acho que essa é a minha justificativa do porquê ele foi maior. Mas, claro que eu tô me embasando também pelo que ele fez. Ele pegou um Grêmio que voltava de uma Série B, né? E ele foi a única coisa decente que o Grêmio teve naquele ano. Ele jogou machucado pra caramba, ele foi o maior com o joelho estourado. Não, também teve isso. E foi o melhor jogador pra mim. Sem jogar nos tapetinhos aí da vida, nos campos sintéticos, ele foi o maior, o cara com mais participação direta em gols. Ele passou o Hulk ali nas últimas rodadas, né, com gols e assistências, levou o Grêmio a um vice-campeonato. O Grêmio até podia ter brigado com... Inclusive, tem jogo polêmico aí nessa reta final de campeonato brasileiro, contra né? o Corinthians, que não marcaram um pênalti pro Corinthians no primeiro tempo no Fábio Santos. Foi. Não é verdade? Não é verdade? Um Você tava lá. Você absurdo. tava 0-0 o jogo, pênalti no Fábio Santos não foi marcado. Não é porque o Yuri fez uma defesaça que... uma defesaça do Yuri mesmo. mesmo. Você querer. Então, Nos Jogos Olímpicos agora faria diferente. Aí é um faria diferença lance no vôlei. polêmico que depende muito da interpretação de cada árbitro. Mas, sim, eu acho que elas acabam se equivalendo, né? Acho que o Memphis pode dar muito certo, como tu bem falaste, ele é mais jovem. Claro que ele tem uma questão física ainda a provar, e ele tem uma situação que o Suárez não tinha, que ele já chega num Corinthians precisando dele, certo? O Corinthians está dentro da zona de rebaixamento. Então, ele pode ser bastante cobrado por isso, para ele ser um dos protagonistas para a manutenção do time na Série A. Então, por enquanto, eu ainda acho o Suárez mais forte pelo que ele representava já para o povo brasileiro, mesmo não sendo um cara daqui, entendeu? Pelo tamanho, tudo que ele fez, né? Em Liverpool, em Atlético, em Barcelona. Eu acredito que quando chegou a notícia e os rumores de que o Memphis vinha pro Corinthians, você deve ter dado uma boa fuçada aí na carreira dele, né, para poder... Então passa um panorama pro torcedor corintiano, esse aí que conhece mais o Suárez do que o Memphis, quem é o Memphis, como ele joga, o que a torcida do Corinthians pode esperar, ele jogaria melhor com quem ali, mostra, Molina, que as mulheres dominam o futebol hoje e que nós não sabemos nada. Olha, é verdade. Essa questão do com quem ele poderia jogar, eu vi nos primeiros momentos uma galera tirando o Yuri já do time do Corinthians, né? Até quero saber quem sairia. Eu conheço uns aí que queria tirar o Yuri. Não falei, nem dei opinião sobre isso ainda. Você não deu opinião sobre isso? Não. E aí, quem Mas sairia? Não é você não, então, eu não sei, hein? Porque o Yuri melhorou muito nos últimos jogos. Isso é uma coisa... Começa a virar problema bom pro técnico. É uma coisa que pega entender assim, porque ele é jovem, mas a questão física, ele mesmo falou na coletiva que hoje se vê jogando mais como um segundo atacante, né? Um pouquinho mais atrás, não sendo o homem de referência. E seja Essa foi a pergunta que você fez pra ele na coletiva? Não. Eu assisti a coletiva, é que era tanta pergunta que agora eu não lembro. Não, inclusive vou fazer uma reclamação aqui. Eu fiz uma pergunta, fui a 8ª pergunta da coletiva, eu perguntei quando ele jogaria. Porque... Enfim, boas perguntas ali de começo, né, de iniciação ao futebol brasileiro e tudo mais, mas a gente quer saber quais as condições físicas dele. E no final eu meti uma gracinha, falei, tu tem uma chefe brasileira que te acompanha e tal. Gente, fizeram um corte que pareceu que eu perguntei só isso pra ele. E aí ficou, como é fácil ser jornalista, como é fácil... Só perguntou da chefe. Mas esse corte saiu aonde? Páginas aí de torcedores. Não foi do clube, nada, nem do... não, entendi, sabe? tá.
Enfim, fui execrada, mas tudo bem. Não. E esse aqui que ficou 4 horas lá e não conseguiu fazer pergunta. Não rolou? É porque eu sou novinho ainda, né? Então sabe o pessoal qual, não me conhece. Sabe qual que ia ser a direito. pergunta? Aí a gente ia explodir. A gente ia se Fala. funicar. Vamos ver se você lembra. Qual que é a pergunta que você ia Se fazer? ele sabe alguma coisa. Não, eu sou o Memphis. Ô, Memphis, você sabe que o Palmeiras é o grande rival do Corinthians, né? Então eu queria saber de você se você conhece alguma historinha, alguma brincadeirinha do Palmeiras não ter Mundial. Você já ouviu falar do Mundial do Palmeiras lá na Holanda ou na Europa? Era isso. Ia ser uma bosta. A gente nunca mais ia entrar em lugar nenhum. Eu penso, aí sabe o que ele quer fazer comigo? Que eu vá no Palmeiras fazer jogo. Ele não gosta de mim. Imagina essa pergunta, o que ele ia falar? Gostoso. E ele ia falar não. Ainda bem que eu não perguntei, graças a Deus. Mas beleza, ele ia terminar perguntando, você já ouviu falar no Mundial do Palmeiras? Ele falou, não. Então. Ele ia falar isso? Ele ia falar, igual quando o sair Papi no deu mundo óculos, porque ele nem inteiro. sabia o que estava acontecendo. Ele nem sabia o que estava acontecendo. What? Ia sair no mundo inteiro. Ia Mas ser tudo bem, não ia tem ser problema. Ele ia engraçado. morrer aí no Não metrô. tem problema. Um dia eu faço essa pergunta pra ele. Assim, eu acho assim que, apesar da empolgação, ele jogou muito, inclusive torci muito pra Holanda na Euro. Beleza? Claro, chegou na final, né? Foi Foi Semifinal. semifinal. Achei que ia ser dessa vez. A Holanda é o Botafogo da seleção. Nossa, né? Tá tudo eu sou da errado. geração Não. que sempre acha que a Holanda vai nos... Mas é sempre. É. Todas as gerações são assim. Só que, ele chega num Corinthians que é muito doido, né? Porque ele chega num Corinthians desajustado e a gente imaginava que rapidamente ele precisaria ser titular. E, na verdade, agora, quando ele começa a jogar, é um time que tá feito. Ele vai entrar no lugar de quem? Eu gostaria de ver eu e Yuri jogando juntos. Agora ele já... E o Romero? Como é que não dá pra tirar Não agora, como mas- titular, eu nem tô tirando o Romero, inclusive, ó, Romero, porque o Romero falou esses dias, né, que todo mundo tira ele do Ninguém lembra time e de tal. mim. Tá vendo? não- Você sabe quem são eles, né? Eu não sou essa pessoa. É. Não, mas ele não fala da imprensa. Pô, os torcedores pegam muito no pé do Romero. E depois da perda do pênalti dele contra o Botafogo, ficou uma coisa chata, inclusive. Pra mim, o Romero, ele é um ídolo, né? Vamos falar do Romero daqui a pouco. Tá bom, vamos Porque chegar senão lá. a gente perde o fio da meada, porque o Romero é um assunto muito legal. A minha dúvida em relação ao Memphis é porque a gente tem essa pressa de colocá-lo no time titular, pelo que já viu ele jogando, mas não pelo que ele joga agora, certo? Ele não jogava há 3 meses. Então, qual é o Memphis que chega no Corinthians? Isso é uma coisa importante. E em qual Corinthians ele tá entrando? Porque nesse recorte atual é o melhor momento do Yuri Alberto, por exemplo. Tá né? comendo a Nesses bola. últimos meses aí. Daí tu vai. Porque metade das pessoas que eu conheço tirariam de cara o Yuri. Não pela raça, a entrega e a competência tática, que eu acho sempre importante falar e a galera esquece que o Yuri tem, mas por conta dos gols que ele perde, né? Essas coisas que já estão ficando muito mais meme, Folclórico. né? O Folclórico. Caleri perde muito mais que ele e ninguém faz meme. Faz uns memes do Caleri aí. Mas também. é Meme que do Caleri, aí vou também fazer. o Caleri já atingiu esse status de idolatria que o Yuri não chegou ainda, Mas né? eu não vejo... Tudo bem. Ganhou a Copa do Brasil. Não, e é a segunda Tem passagem mais. dele. Ele Ele tem já é o uma terceiro maior identificação artilheiro ali, da né? Libertadores. Tem isso. O Yuri não tem esse status. Mas ainda assim ele tem o carinho de boa parte da torcida. Então, putz, eu nem sei te dizer assim. Eu gosto da chegada do Memphis pelo badalo que ela traz. Pelas possibilidades que ela traz. Mas hoje ele não é titular, ele nem mostrou. Tipo, a assistência que ele deu pro Pedro Henrique é uma assistência legal, uma jogada legal. Eu até achei que ele ia tentar o gol ali, né? Porque nessa comparação com o Suárez, eu fico imaginando vários gols que o Suárez fez pelo Grêmio. Tipo o gol que o Memphis perdeu no primeiro jogo, é um gol que o Suárez faria. Foi pênalti no Memphis, aquele lance. Não, o de esquerda, não, de esquerda. Ah, o de esquerda? É, o de esquerda, Ah, o de pensei que esquerda. era o do carrinho. Não, de esquerda, de Não esquerda. deram pênalti no Memphis nesse lance. já teve isso Já agora. Podia. teve, já começaram. Podia ter Cê dado, sabe né, como Alfinetinho? pegaram É. o tornozelo dele, teve que ir pra clínica. Isso é absurdo, verdade. velho. Pegaram o tornozelo Foi dele nesse mesmo. lance. Um absurdo. Ah, foi nesse Foi lance nesse aí. lance, é. Nesse lance. Foi nesse lance. Então, mas eu acho que assim, a nossa pressa é mais pelo que a gente imagina que ele pode render do que exatamente Então, o que mas quem é o Memphis?